dia, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Então, vamos para a nossa última aula de correção, né? A última aula da semana. Vamos corrigir a nossa última parte dos exercícios, né? Dessa parte do capítulo, no caso, que envolve o enunciado de problema matemático e o trecho do romance, que a gente viu lá do Harry Potter, né? Do romance, que a gente viu o livro, uma partezinha dele. Então, vamos corrigir os exercícios que eu deixei para vocês no livro, né? Então, na página 11, tá lá escrito assim: qual é o tema explorado no problema matemático? Quando é o tema, né? Ou seja, sobre o que fala aquela questão. Fala sobre um torneio de basquete. Na interpretação escrita, onde esta atividade matemática foi publicada originalmente? Antes dessa publicação no livro de vocês, onde que ela estava, essa publicação? Tá lá embaixo, ó, no livro A Conquista da Matemática. Número 2, em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Todos os livros de matemática, né? Inclusive de vocês mesmos, esse livro que a gente utiliza. Número 3, qual é a função desse enunciado? Assinale a alternativa correta. Então, a função é apresentar ao leitor uma situação, problema relacionado aos conceitos de matemática para análise e resolução, ou seja, para que você interprete e resolva. E no número 4, contorne o problema com as cores apresentadas de acordo com, né, as funções. Então, ó, de vermelho seria o número da atividade e introdução do problema, que é aqui, ó, número 4. E verde, vocês iam circular questões que compõem a atividade, ou seja, isso aqui, ó, as questões, letra A, B, C, D. De azul, a informação para análise, ou seja, esse quadro onde tinha lá os parâmetros, né, das equipes e os valores da pontuação, aquilo ali que você ia analisar. De amarelo, as imagens para ilustrar, ou seja, tanto aqui a imagem do basquete, né? Depois de roxo, dica de como resolver a questão. Então aqui, ó, de roxo, o menino dá uma dica, tá? De como resolver essa questão. Na página 12, observando o placar apresentado, responda qual foi a única equipe que venceu a equipe A, porque a equipe A, ela teve o torneio com várias equipes, a equipe B, C, D, mas a única equipe que venceu a equipe A foi a equipe E. Depois, para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática você utilizou? Então, diferença é subtração, tá? Número 6, para responder a questão C, qual operação matemática você utilizou? Então, ele pede a média de pontuação. Então, média você precisa somar. Na número 7, a resolução da questão D apresentada no problema depende da resposta de quais outras questões? A e a C, tá? E explica essa resposta. Por quê? Porque é preciso dividir o número total de equipes, ou seja, você fez a soma de todos os pontos, depois tem o número de equipes. Então, equipe A, B, C, D e E. Então, se são 5 equipes, divide por 5 no final. E número 8, assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média está sendo retratada, tá? Então, média pode significar várias coisas, mas neste problema ela significa que é o resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas. Virando agora lá para o texto do Harry Potter, eu coloquei essa parte aqui, ó, lá na página 20, só pra gente ver de novo a carinha da escritora, tá? Que escreveu esse romance, que é dividido em vários episódios, né? A gente viu que os filmes foram 7 filmes, né? Enfim, não sei, mas são vários livros que ela escreveu, então uma grande narrativa, um grande romance, uma história muito legal. E da interpretação oral, ó. Quais são as posições em que os jogadores de quadribol jogam e qual é a função de cada uma delas? Então, vamos lá, ó. Artilheiros, há 3 em cada time. Batedores, há 2 em cada time. E o apanhador, que tem 1 apenas, que no caso o Harry seria o apanhador do time. Número 2, o que você achou do quadribol? Então, isso é uma questão pessoal, cada um vai dizer se gostou ou não. E em qual posição você gostaria de jogar caso você pudesse.
E na número 3, em sua opinião, como essa história continua, o que provavelmente aconteceu com Olívio, né, após explicar as regras. Então, o trecho só vai ter uma parte, mas para quem já viu o filme, sabe que teve o jogo, sabe que foi bem legal, que o Harry conseguiu pegar, que foi bem show, né? Número 1, os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres fictícios, tá? Essa é uma história fictícia, é um romance, só que de personagens que não são da vida real. Número 2, o personagem Harry é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação? Bom, a citação dele poder voar numa vassoura, né? Só pode voar na vassoura quem é bruxo. Na página 21, tem lá, os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham. Então, pode ser o protagonista, que é o personagem principal, que se destaca, o antagonista, que é o adversário do protagonista, e os secundários, que ficam com menos destaque, mas participam da história também. Na letra A, quem é o personagem principal? O secundário, né? Então, o Harry Potter é o principal e o secundário é o Oliver Wood. Letra B, há algum antagonista nesse romance? Né? Nesse caso desse trecho, não, mas a gente sabe que no livro e no filme tem vários antagonistas, né? Número 4, nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser o narrador observador, ou seja, ele só conta a história sem participar, ou ele pode ser o narrador personagem, onde ele, além de contar a história, ele participa. Neste caso dessa história, como é o tipo de narrador? É um narrador observador, porque a escritora não se insere nessa história, tá? 5. É possível saber o tempo desta narrativa? Bom, o tempo apresenta horas, né? Por volta das 7 horas da noite. Número 6. Qual é o espaço dessa narrativa? Então, o estádio de quadribol lá na escola de magia, em Hogwarts. Na página 22, então temos lá, relacione as bolas do quadribol às suas características. Então, temos os goles, o balanço e o pomo. Então, a vermelha, de tamanho de uma bola de futebol, sua função é marcar o gol. A gente está falando dos goles. Letra C, aqui a segunda, de ouro, com asas de prata, pequenininha, a mais importante, tá? É o pomo de ouro. E a B, balaço, preta, pouco menor, e sua função é derrubar os jogadores. Número 8, em sua opinião, o que os fãs de Harry Potter mais gostam na saga? Então tem aqui um gráfico mostrando os motivos principais que as pessoas, os fãs de Harry Potter mais gostam, né? Então, tem aqui, 30 leitores foram pesquisados, aí tem monstros, mistérios, suspense. Então, o índice maior que as pessoas mais gostam nesse filme são as aventuras, tá vendo aqui, em laranja? Do que os leitores mais gostam? Da aventura. Quantos leitores preferem quadribol? Então, você olha no gráfico aqui e eu vou olhar na legenda. Quadribol, é o rosa claro, tá vendo aqui, Tá aparecendo 0 a 2, então 1, né? Mais ou menos 1. E aqui é aquela parte onde a gente sempre completa, né? Falando dos gêneros textuais, então vamos completar direitinho. O romance é um texto narrativo que geralmente apresenta um narrador que conta uma história e pode ser personagem ou observador. Vai ter personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tem tempo, que indica quando os fatos ocorrem, e o espaço, que indica onde os fatos ocorrem, tá? Então, meus amores, é isso. Para hoje nós terminamos essa parte do texto. Agora só falta a gente corrigir aquele gênero textual de conto popular, tá? Que a gente vai conseguir corrigir na próxima semana, tá bom? Então botem em dia o material de vocês, corrijam direitinho, e um grande beijo para todos, e a gente se vê no próximo encontro, tá? Beijão!